Olá, pessoal. Vamos iniciar hoje a leitura de um novo livro. Esse aqui, Deus Chama, do Ronald C. Prater, publicada pela editora Vida Cristã. Evangelismo eficaz e bíblico, baseado nos 4 chamados de Deus em Romanos. Eu já li uma parte dele e para você que não sabe pregar o evangelho, né, para alguém, ou você que queira saber um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, é muito bom. Ele fala aqui que em 3 aulas que ele dá, ele evangeliza uma pessoa, entendeu? Aí a pessoa decide no final dessas 3 aulas, de 1 hora cada uma, tá bem? Hoje eu vou estar fazendo a apresentação desse livro e nas outras aulas pretendo talvez fazer 3 vídeos, uma de cada aula dele, que é a conversa dele com a pessoa que ele está explicando o Evangelho segundo o livro de Romanos, tá bem? Então vamos fazer a apresentação. Diz assim, ó. Quando escreveu o livro de Romanos, o apóstolo Paulo utilizou-se de um método de raciocínio que já havia usado em sermões anteriores. Baseando-se nessa linha de raciocínio, Ronald C. Prater desenvolveu um novo método de evangelismo que tem trazido ótimos resultados com o passar dos anos. Em apenas 3 aulas de 1 hora cada, é possível levar uma pessoa que desconhece a Bíblia a uma compreensão da manifestação de Deus através dos séculos, do poder de Jesus Cristo como Filho de Deus e da salvação encontrada pela fé em Jesus. Os 4 chamados de Deus levam à convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que a salvação é possível somente através da aceitação dele como Senhor e Salvador. Além das 3 sessões que lidam com os 4 chamados, Ronald C. Prater fornece maiores detalhes sobre os modelos originais, os sermões de Paulo, demonstrando como podemos nos utilizar dos argumentos deles contido quando apresentamos o evangelho a não cristãos. Vou ler aqui a parte de trás do livro, que fala sobre um método para apresentar a mensagem de salvação a qualquer pessoa, baseando-se nos 3 primeiros capítulos do livro de Romanos, onde se encontra os 4 chamados, entre aspas, de Deus para a humanidade. Você pode compartilhar sua fé com amigos e conhecidos que ainda não depositaram sua fé no Filho de Deus. Vou ler aqui a orelha de trás agora, tá bem? O autor, Ronald C. Prater, é um norte-americano que ama o Brasil. Seu conhecimento e domínio da língua portuguesa são fantásticos. Atualmente reside em Brasília, isso em 1999, tá? Quando ele escreveu. Onde evangeliza as pessoas que encontra, transmitindo-lhe a mensagem da salvação em Jesus Cristo, utilizando-se do método apresentado neste livro. Ronald também treina outros para que possam compartilhar as boas notícias com amigos, parentes e pessoas que venham a conhecer. Deus Chama é o primeiro livro de Ronald, que já é um autor extremamente qualificado. É mestre em literatura pela Universidade de Oklahoma, Estados Unidos, além de ter se formado em teologia pela Universidade Cristã de Abilene, Estados Unidos, e lecionado na Universidade Cristã de Oklahoma, nos Estados Unidos. Atualmente leciona no Seminário Bíblico Nacional no Brasil, apresentando seminários baseados nesta obra. Como eu disse, o livro foi escrito
em 1999, tá? Então pode ser, eu não tenho informação se ele ainda está lá em Brasília. Dedicado ao meu filho Carlo, tenho orgulho de ser seu pai. A dedicatória dele. O índice, então, é os agradecimentos, introdução, os dois primeiros chamados de Deus, vai estar nesse capítulo, depois o terceiro chamado de Deus, no outro capítulo, o quarto chamado de Deus, e por último, epílogo, tá bem? Vamos aqui aos agradecimentos. Gostaria de agradecer aos amigos e patrocinadores que tornaram a publicação deste livro uma realidade. Eu vou mostrar aqui para vocês que são todos quase amigos dele dos Estados Unidos. Eu não vou saber pronunciar esses nomes corretamente, tá bem? Então tá aí, eu vou continuar lendo daqui para baixo. Então, a todas essas pessoas aqui que ele fala. Depois, ao meu editor, Sidney Leite, eu lhe agradeço pelo encorajamento e por acreditar neste livro. A Antônio de Pádua Borges, obrigado por desenhar as montanhas. Ao meu pai, Richard C. Prater e Heloise Prater. Ao meu filho Carlo, a quem dedico este livro, em gratidão por seu apoio, amor e amizade. Vamos à introdução. A Epístola de Paulo aos Romanos é considerada um documento memorável do cânon do Novo Testamento sob todos os aspectos. Os crentes em cada geração a consideram uma declaração profunda e magistral da fé cristã em sua essência. Ela soa como um chamado para a verdadeira liberdade do espírito. Desvenda igualmente a necessidade de um Salvador por parte da humanidade pecadora e ilumina a esperança que motiva e aguarda os que colocam a sua confiança em Jesus Cristo como Filho de Deus, a única e eficaz expiação para o pecado humano. De maneira curiosa, o que não foi enfatizado é como o livro de Romanos deveria constituir um exemplo da nossa apresentação do Evangelho ao não crente. Os cristãos leem Romanos pela sua teologia e depois procuram os métodos evangelísticos em outros lugares. Creio, porém, que devemos envolver os não cristãos diretamente no texto de Romanos quando estudamos com eles. Acredito que Romanos capítulo 1, versículo 18 até capítulo 3, versículo 26 deve servir de base para o que apresentamos ao nosso ouvinte num contexto evangelístico. Em outras palavras, pregar o evangelho a um incrédulo significa expor essa pessoa a leitura cuidadosa de Romanos capítulo 1, 18 a 3, 26, colocando diante dela os argumentos básicos de Paulo nessa passagem. Minha intenção é demonstrar neste livro como podemos fazer exatamente isso. Adotei esta apresentação primeiramente porque acredito que seja bíblica, mas ainda é paulina. Os sermões de Paulo no livro de Atos ilustram os esquemas básicos dos primeiros cristãos de Romanos. Em Romanos 1, 18 até o 32, por exemplo, Paulo esboça o problema essencial da iniquidade dos gentios e mantém esta linha de pensamento nas três ocasiões em que se dirige a audiências gentios no livro de Atos, em Atos 14, Atos 17 e Atos capítulo 24. A maneira como Paulo argumentou com os gentios deve ditar também nossa argumentação com eles. Por outro lado, em Atos, Paulo sempre fala com seus conterrâneos judeus a partir de suposições derivadas da sua herança comum. E ele
torna essas suposições claras em Romanos 2 e 3. Capítulo 2 e 3. Devemos seguir o modelo de Paulo nesses dois capítulos quando evangelizamos os judeus. Como um todo, Paulo, como um todo, Romanos, capítulo 1, do 18 ao capítulo 3, 26, apresenta de forma relativamente sistemática o que Paulo exemplifica em situações reais de pregação no livro de Atos. Os 3 primeiros capítulos de Romanos mostram, na verdade, como pregar o evangelho a todos os povos, tanto judeus quanto gentios. Posso falar também por experiência própria ao recomendar esta abordagem. Ela me deu confiança para a evangelização. O argumento de Paulo nesses 3 capítulos ilumina o restante da Escritura. Vejo em Romanos 1, 18 e 3, 26, até 3, 26, um tema ao redor do qual posso organizar a Bíblia inteira. Dei a esse tema o título de Deus chama, e agora enxergo a Bíblia como a narração das 4 maneiras em que Deus chama todo ser humano para aproximar-se dele. E esses 4 chamados são históricos e cumulativos, isso é, cada um marca uma certa época nos tratos de Deus com a humanidade e cada chamado se apoia no anterior. O segundo chamado deve seguir-se ao primeiro, o terceiro ao segundo e o quarto ao terceiro. Tudo isso lógica e cronologicamente. Romanos 1, 18 a 32 revela os 2 primeiros chamados. Romanos 2, de 1 a 3, Romanos 2, de 1 até o capítulo 3, 26, explica o terceiro chamado, e Romanos 3, 21 a 26, apresenta o quarto chamado. Vou mostrar a você, neste livro, como estudar minha série evangelística, Deus Chama, com as pessoas. Você talvez pergunte: como você faz as pessoas estudarem essa série? Posso responder parcialmente a essa pergunta fazendo com que examine um modelo aproximado do convite que faço a elas. Esta é a minha deixa, entre aspas. E ela é usada quando percebo que chegou o momento apropriado na conversa para fazer essas perguntas. Aí o autor, ele se chama aqui é o Ronald, né? Mas aqui ele coloca como Ron. Então o Ron faz a pergunta para essa pessoa a hora que ele acha que é conveniente. Posso perguntar uma coisa? Qual é a igreja que você frequenta? Ele pergunta, né? Aí o amigo, olha, na verdade, não vou a nenhuma e quando vou, geralmente não é a mesma igreja. Essa pessoa responde para ele, né? Aí ele faz outra pergunta, Ron pergunta. Quero perguntar então outra coisa. Você busca a Deus? O amigo fala, acho que nunca pensei muito nisso, para falar a verdade. Se eu busco a Deus, não sei. Por que me pergunta? Aí o Ron vai falar. Quero contar algo a você que acho interessante. Tem uma série de estudos intitulada Deus Chama, que ensinei a várias pessoas, tanto individualmente como em grupos. Gostaria que estudasse comigo essa série. Ela sempre foi bem recebida. Deus nos chama de 4 maneiras e esses chamados são descritos nos 3 primeiros capítulos do livro de Romanos, um livro do Novo Testamento. Quando entender esses 4 chamados, terá então uma boa ideia do que a Bíblia trata de maneira geral
e do significado da sua própria vida. Apresento esses 4 chamados em 3 sessões, cada uma com cerca de 1 hora. Os 2 primeiros chamados são muito semelhantes e foram incluídos na primeira sessão. O terceiro é dado na segunda sessão e o quarto é explicado na terceira. Prometo 3 coisas a você depois de ter feito este estudo. Primeiro, depois dessas 3 sessões, você terá uma boa noção da mensagem básica da Bíblia e também da sua própria vida. Segundo, se depois dessas 3 sessões você não quiser continuar a encontrar-se comigo ou com o grupo que represento, não há problema. Não vou pedir mais nada da sua parte, só que faça estes 3 estudos comigo. Terceiro, prometo que os resultados não serão negativos. Não terminará a série sentindo-se confuso, frustrado ou desapontado. Não dirá mais tarde a si mesmo: perdi bastante tempo com esse camarada e ainda não tenho a mínima ideia do que ele disse. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, você terá adquirido algum conhecimento bastante útil sobre a coisa mais importante na vida. Essas são, portanto, as 3 promessas que lhe faço. Posso ensinar a série para você a qualquer hora e em qualquer lugar. Podemos até começar imediatamente. Você quer fazer esse estudo? Gostaria de poder informar que sempre tenho sucesso em conseguir esses estudos, mas é claro que não. Todavia, se consigo que a outra pessoa estude a série comigo, há sempre uma boa possibilidade de conversão. O importante para mim é que me sinto à vontade fazendo essas perguntas em praticamente qualquer contexto ou situação. Elas estimulam uma discussão inicial sobre Deus. Esta série me ajuda a abordar as pessoas com naturalidade e confiança, e sempre com boa vontade. Acredito agora que a maioria das pessoas aprecia uma curiosidade amável a respeito das suas vidas espirituais. Em nível mais profundo, elas, na verdade, admiram nossa iniciativa a respeito deste assunto. Tive apenas de encontrar um meio de sondar delicadamente sobre religião e o desejo de Deus que alguns admitem possuir. Depois de vários começos falsos e becos sem saída, descobri esse meio. Faço essas perguntas porque tive ocasião de verificar o bom resultado desses estudos. As perguntas abrem o caminho para os chamados de Deus. E, como cristão, tudo o que peço é uma oportunidade para que o evangelho seja ouvido. Espero que este estudo estimule seu desejo de compreender melhor os 3 primeiros capítulos de Romanos e de utilizá-los em situações evangelísticas. Aí a gente vai entrar no primeiro dia do estudo dele, tá? Os 2 primeiros chamados de Deus. Ele faz num estudo só. Aí eu vou ler só um pedacinho aqui, só para dar um gostinho aí pra gente, tá bom? A supressão universal da verdade. É o subtítulo dele aqui, tá bem? Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o 32. Aí é um bate-papo aqui. Ron diz o seguinte: João, fico contente porque finalmente vamos fazer os estudos. Tenho esperado por eles e estou certo de que vai gostar da série. Aí o João responde: acho que eu também estou
na expectativa, embora não saiba exatamente o que vou aprender. A ideia me pareceu interessante. Deus chama? É possível que ganhe algum conhecimento. Aí o Rony fala de novo. Tenho certeza que sim. Para começar, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. Este livro será virtualmente a base de tudo que discutiremos nessa série. Deixe-me ajudá-lo a encontrar o livro. Já achou? Ótimo! Antes de começarmos o estudo em si, vou dar-lhe alguma informação básica sobre o livro de Romanos. Veja as 3 palavras principais que temos nessa página. Epístola de Paulo aos Romanos. Primeiro, quem foi Paulo? João vai responder: deve ter sido um cristão. Ron? Sim, era. De fato, ele era um dos apóstolos de Jesus. Você sabe o que é um apóstolo? João fala: acho que tenho uma ideia, mas não estou certo. Acho que, na verdade, não sei. Ron diz: um apóstolo era alguém especialmente mandado e autorizado por Jesus para pregar e ensinar o Evangelho e causar impacto sobre toda instrução cristã oficial na forma escrita. No começo, havia 12 desses homens escolhidos pessoalmente por Jesus, e eles acompanharam Jesus durante todo o tempo em que ele esteve na terra. Esses homens eram únicos. Para se qualificarem como apóstolos, tinha de conhecer Jesus pessoalmente. Paulo, autor do livro de Romanos, tornou-se cristão e apóstolo alguns anos depois dos outros. Não obstante, ele possuía a mesma autoridade que os demais. De fato, foi ele quem escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Essas cartas, instrutivas e cheias de autoridade, são chamadas de epístola e contêm informações para que os cristãos saibam como adorar a Deus e viver como cristãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo guiou os escritores destas cartas. Portanto, embora tenham sido escritas há quase 2000 anos, essas epístolas continuam a falar com a sabedoria do próprio Deus. E aí, Ron vai falando e dando o estudo aí para João, tá bom? Eu espero que você esteja gostando da leitura desse livro. Deus chama. Evangelismo eficaz e bíblico, baseado nos 4 chamados de Deus em Romanos, do nosso irmão Ronald C. Prater. Não é Ronaldo, não sou eu, é Ronald, tá bem? Publicada pela editora Vida Cristã. Faço esse convite para ler esse livro comigo. Se você também quer fazer um estudo bíblico comigo de 1 hora, baseado nesse princípio aqui, nesse estudo de Ronald, ou qualquer outro assunto da Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, estudar esse livro aqui que o Ronald escreveu. Fiquem à vontade, tá bem? Não perca essa oportunidade de aprender a Bíblia, conhecer melhor a Deus e os propósitos que Deus tem para a gente. Pois Deus chama. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aí no canal, aciona aí o sininho para que você receba as notificações das próximas leituras. Deixa um like se você está gostando aí da leitura do livro e compartilha esse vídeo para que mais pessoas se inscrevam aí no canal e conheçam um pouco mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?